Meu nome é Camila e eu trabalho no turno de fechamento em um bar pequeno e simples, localizado na parte mais tranquila da minha cidade. O bar fica bem perto da estrada principal, mas também tem uma entrada nos fundos, que é acessada por pessoas da cidade. Não é nada sofisticado, só um local com luzes baixas, onde os frequentadores se conhecem pelo nome, e a jukebox toca a mesma seleção de rock clássico há anos. A maior parte dos nossos clientes são moradores locais, caminhoneiros que passam por ali e, ocasionalmente, algum turista perdido procurando uma bebida forte. Apesar de ser um lugar simples, eu gosto do trabalho. A rotina é previsível, as gorjetas são razoáveis e eu já aprendi a lidar com o público do bar. Os tagarelas, os paqueradores, os mais reservados e aqueles que só querem ficar no canto deles. Nos finais de semana, o movimento é obviamente muito maior, mas o que mais me incomoda é trabalhar durante a semana sozinha. Eu não tenho nenhum ajudante, ninguém que apareça de vez em quando para dar uma força. Mesmo que o trabalho durante a semana seja mais tranquilo, eu sinto falta da companhia dos meus colegas de trabalho. Fico sempre atenta durante os meus turnos, pois, com o tipo de público que recebemos, é comum ocorrerem brigas. Foi por isso que eu notei o cara assim que ele entrou. Era já depois das 1h da manhã, em uma terça-feira, quando ele apareceu. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ele estava na faixa dos 40 e poucos anos, mas o mais impressionante era que ele parecia muito bem cuidado e arrumado. Não era o tipo de pessoa que você esperaria encontrar em um lugar como aquele, sabe? Ele estava usando uma blusa de gola alta preta por baixo de um sobretudo preto. Bem vestido, mas de uma forma casual, elegante. Não sei bem como explicar, mas ele tinha uma aura de sofisticação, daquelas que fazem você pensar em dinheiro, mas não aquele tipo de dinheiro que grita, sabe? Ele olhou ao redor lentamente antes de caminhar até o bar e se sentar. Lembro de notar também a postura dele, muito ereta, mas isso não tem muito a ver com o que importa aqui. Quando me aproximei, ele olhou para as garrafas atrás de mim e pediu uma bebida premium, sem hesitar. Enquanto eu preparava o drink, ele me perguntou se eu gostava de trabalhar ali, com um sorriso no rosto. Era uma pergunta normal, então eu respondi de forma honesta, dizendo que sim, e sorri de volta. Fiz até uma piada, dizendo algo sobre ser bartenders, ou algo do tipo. Eu queria dizer que senti algo estranho, um pressentimento ruim, mas na verdade, não era isso que eu estava sentindo. Ele parecia genuinamente uma pessoa legal, tipo aquele pai solteiro no jogo de beisebol do filho, que dá um high five em todo mundo. A conversa continuou, e eu não me incomodei, já que o bar estava bem vazio. Depois de um tempo, ele perguntou se eu já tinha pensado em fazer algo maior. A pergunta me pegou um pouco de surpresa, mas não achei totalmente estranha, dada a situação. Eu sorri e, como boa bartender, dei uma resposta padrão, dizendo que estava feliz onde estava. Ele balançou a cabeça e deu um gole no drink, parecendo um pouco desapontado com a minha resposta, embora eu não soubesse o motivo. Depois de uma pausa longa, ele me perguntou que horas eu ia sair. Essa pergunta me pegou totalmente desprevenida. Até então, não tinha percebido nenhum tipo de flerte vindo dele, então fiquei um pouco decepcionada ao perceber que nossa conversa poderia ser só mais uma tentativa vazia de conseguir meu número. Sorri e dei uma resposta vaga, tentando dispensá-lo de maneira amigável, sem parecer ríspida. Ele não insistiu, apenas sorriu, como se já soubesse o que eu ia dizer, e terminou o drink. Colocou uma nota de R$100 em cima do balcão com a maior naturalidade, como se fosse algo simples. E sem dizer mais nada, ele se levantou e saiu pela porta. Eu não sabia bem o que pensar sobre aquele encontro. Sei que à primeira vista não parece grande coisa, mas o comportamento dele estava tão fora do meu radar que me deixou intrigada. Pensei que talvez nunca mais o visse e segui com a minha noite. Mas, para minha surpresa, ele voltou uma semana depois. E dessa vez, não estava sozinho. Ele trouxe uma mulher com ele. Ela me chamou a atenção de imediato, pois eu nunca tinha visto ela por lá antes. Parecia estar na faixa dos 30 e poucos anos, e sua roupa não combinava muito bem com a idade dela. Era um estilo meio moderno, mas forçado, como alguém tentando se misturar com um público mais jovem.
A maneira como ela se movia parecia calculada e o sorriso no rosto era forçado. Eles se aproximaram do bar e assim que a mulher se sentou, ela me cumprimentou e, sem nem me pedir uma bebida, me soltou um elogio. Colocou um sorriso exagerado e disse: "Você é tão linda." Enquanto falava isso, seus dedos tocaram meu braço com uma leveza que durou mais do que o normal. Eu dei uma risada nervosa e agradeci, mas a partir daquele momento, eu já sabia que algo estava muito errado com ela. O homem não disse nada, o que achei ainda mais estranho, já que ele havia sido tão falante da última vez. Eles pediram as bebidas, eu servi, e logo a mulher começou a fazer perguntas sobre mim. Há quanto tempo eu trabalhava ali, quantos anos eu tinha, aquelas perguntas de pequeno papo. Eu fui educada, mas minha sensação era que ela estava me estudando, como se estivesse tentando descobrir algo mais profundo. Em determinado momento, ela olhou para o homem e parecia que estavam se comunicando sem palavras. Depois ela voltou para mim e disse que tinha um clube exclusivo de eventos e que estava sempre procurando pessoas jovens e divertidas para festas privadas. Ela sussurrou como se estivesse escondendo o segredo de outras pessoas e me garantiu que eu poderia fazer uma fortuna, R$ 10.000 por um final de semana. Eu ri, tentando disfarçar, e falei que parecia bom demais para ser verdade, mas ela insistiu, dizendo que era real, que muitas garotas trabalhavam para eles. O sorriso dela não mudava, e isso começou a me deixar ainda mais desconfortável. Ela começou a falar de novo sobre o trabalho, sempre usando palavras como diversão, seguro e exclusivo. Então, sem mais nem menos, ela disse: "Você deveria sair um pouco. Tem alguém lá fora que pode explicar melhor." Minha pressão arterial subiu na hora, e eu não estava mais disfarçando o medo. Respirei fundo e disse com firmeza: "Não, obrigada." Nesse instante, um grupo de clientes entrou no bar rindo e conversando, e a expressão da mulher mudou na hora. Ela virou-se para o homem ao seu lado, e sem mais palavras, eles saíram. Eu fiquei com um sentimento de angústia, uma sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Não conseguia tirar a imagem deles da minha cabeça e contei tudo para meus colegas de trabalho e para meu chefe. Todos concordamos em ficar atentos caso aqueles dois voltassem. Meu chefe me garantiu que, se eu precisasse, ele estaria a 15 minutos de distância. E as câmeras de segurança da bar normalmente seriam suficientes para evitar problemas. Por mais que eu quisesse deixar para lá, não consegui. Alguns dias depois de fechar o bar, eu vi o carro deles estacionado do outro lado da rua. O motor estava desligado e o carro estava parado ali, sem fazer nada. Eu tentei me convencer de que era só coincidência, mas a sensação de estar sendo observada era insuportável. Passei direto para meu carro, com as chaves apertadas nas mãos, mas ao olhar pelo espelho retrovisor, percebi que o carro estava me seguindo. Ficava um pouco atrás, evitando dar na vista, mas sempre estava lá, virando comigo a cada esquina. Eu entrei em uma rua secundária e, para minha surpresa, o carro me seguiu. Comecei a entrar em pânico. Sem pensar muito, entrei no estacionamento de uma delegacia, sem hesitar. Quando cheguei lá, o carro acelerou e sumiu rapidamente. Nada aconteceu depois disso, mas eu sabia que o pesadelo não tinha acabado, e eu estava certa. Isso aconteceu há algumas semanas. Eu trabalho no turno da noite em um posto de gasolina e loja de conveniência na BR-101, uma rodovia mais tranquila, longe da cidade. Digo que trabalhava, porque depois do que aconteceu comigo alguns meses atrás, jurei nunca mais pegar um turno à noite. Era um posto pequeno, daqueles que mal têm movimento depois de um certo horário. A maioria dos meus turnos se passava com pouca coisa para fazer: reabastecer as prateleiras, limpar o balcão e, de vez em quando, atender um caminhoneiro ou algum viajante de passagem. Lembro de tudo claramente. Já passava das 2h30 da manhã e, nesse horário, até os caminhoneiros já tinham desaparecido, deixando o posto deserto com pouca coisa acontecendo. Eu estava lá, perdida no meu celular, tentando passar o tempo. Em determinado momento, saí para pegar um pouco de ar, esfregando as mãos contra o frio da noite. Soltei alguns suspiros, vendo minha respiração se dissipando no ar gelado.
O estacionamento estava vazio, com apenas as bombas de combustível, a estrada e uma linha de árvores escuras ao fundo. O letreiro de neon piscava fracamente e estava meio embaçado, como se a umidade do ar tivesse se infiltrado ali. Eu estava prestes a voltar para a loja, quando do canto do olho percebi algo se movendo. Olhei rapidamente e percebi que havia uma pessoa atrás de uma das bombas de combustível. Como é que eu não tinha notado ele antes? O cara estava com um moletom vermelho escuro, com o capô levantado e as mãos enfiadas nos bolsos. Não havia nenhum carro por perto, então ele não estava abastecendo. Aparentemente, ele não estava indo para a loja também, pois estava apenas parado ali, meio de costas, como se estivesse me observando. A princípio, pensei que talvez ele estivesse esperando alguém, mas o jeito estranho que ele andava me deixou desconfortável. Ele se movia de maneira errática, como se estivesse dando voltas sem sair do lugar. Entrei na loja, mas mantive um olho nele através da vidraça. Passei alguns minutos observando, tentando convencer a mim mesma de que estava exagerando. Mas quando percebi que ele não estava indo embora, comecei a me preocupar. Depois de algum tempo, ele começou a andar na minha direção. No começo foi devagar, mas logo ele entrou na loja com pressa, como se tivesse decidido tudo de uma vez. Ele foi direto ao balcão, sem dizer nada de imediato, apenas me encarando como se estivesse me avaliando. Só então ele falou. Disse de forma rápida e um pouco ensaiada que seu carro tinha quebrado bem ali na frente, perto das bombas. Ele disse que precisava de um pulo, ou quem sabe um pouco de gasolina, para conseguir chegar até a próxima cidade. Eu fiquei sem palavras por um momento. A história dele estava tão mal contada, tão sem sentido, que eu fiquei chocada. Ele nem tentou fazer o papo parecer convincente. Eu ofereci chamar um guincho, mas ele negou de imediato, dizendo que não precisava disso. Só queria uma lanterna, ou talvez uma ajudinha para olhar debaixo do capô. O comportamento dele estava completamente fora do lugar. Tudo nele parecia um teste, como se ele estivesse testando minha reação. Mas até aquele momento, eu ainda tentava racionalizar. Pode ser apenas uma pessoa estranha, pensei. Talvez ele estivesse precisando de ajuda. Eu perguntei onde o carro dele estava estacionado e ele apontou para além da entrada da rodovia. Fiquei cética, mas então ele apontou para um dos monitores da loja. Eu olhei, e para minha surpresa havia realmente um carro estacionado lá. Eu pensei, talvez ele precise de ajuda depois de tudo. Mas quando pensei melhor, me dei conta de que eu tinha acabado de sair de lá. Eu teria visto o carro estacionado. Olhei novamente para o monitor e foi aí que vi o movimento. Alguém estava agachado perto da traseira do carro, fora da minha linha de visão. Um calafrio percorreu minha espinha. No instante seguinte decidi não continuar com a conversa. Eu sorri de forma forçada e disse que o ajudaria, mas que precisava pegar meu celular no escritório dos fundos. Eu me virei lentamente, sem querer assustá-lo, mas assim que saí da sua vista direta, apertei o botão de pânico de emergência que ficava escondido embaixo do balcão. O alarme disparou, cortando a tensão na loja. Eu esperava que ele se assustasse, fosse tentar me atacar ou fazer algo mais agressivo. Mas ao invés disso, ele relaxou completamente. Seu corpo se acalmou e ele deixou um sorriso no rosto. Não era um sorriso nervoso nem de desculpas. Era um sorriso estranho, como se ele soubesse que tinha o controle da situação. Como se tivesse toda a paciência do mundo. Como se estivesse se divertindo com aquilo. Eu fiquei em choque, sem saber o que fazer. Ele se virou e saiu da loja rapidamente. Eu corri para o monitor e, ao olhar, vi que ele e outro homem estavam fugindo para a floresta atrás do posto, não para o carro. O carro estava lá, imóvel, com o motor desligado, as luzes apagadas, sem ninguém dentro. Quando a polícia chegou, encontrei a confirmação de que as coisas estavam mais estranhas do que eu pensava. O carro estava lá, mas não havia sinais de ninguém que tivesse saído. Nenhum rastro, nem pegadas. Como se tivessem desaparecido no ar. Os policiais deram um jeito de levantar a placa do carro e, para nossa surpresa, ele estava registrado como roubado há uma semana, a mais de 150 quilômetros dali. A situação ficou ainda mais bizarra quando perceberam que ninguém tinha dado queixa sobre o roubo e não havia outros crimes relacionados ao veículo.
Isso aconteceu há meses e até agora nada foi resolvido. O que mais me assusta é saber que esses caras estavam claramente atrás de algo. Algo que possivelmente me envolvia, mas nunca saberei o quê. Eu trabalhei muitas noites em postos de gasolina, mas agora, depois dessa, posso garantir que nunca mais vou pegar outro turno à noite. Isso aconteceu algumas semanas atrás. Eu trabalho no turno da noite, em uma grande loja de departamento, tipo um Walmart. Não é o pior trabalho do mundo, mas depois de um tempo, começa a parecer que você está apenas passando o tempo. As noites se tornam uma mistura de horários intermináveis, os mesmos corredores, a mesma rotina, com aquele som constante das luzes fluorescentes. Eu só queria que algo melhor aparecesse, mas por enquanto, esse era o meu emprego. Eu geralmente ficava na seção de eletrônicos, o que era bom porque era mais tranquilo do que as outras áreas. As pessoas não costumam correr para comprar carregadores de celular e alto-falantes Bluetooth às 2 da manhã. A maior parte dos clientes era formada por corujas da noite, caminhoneiros fazendo compras de última hora antes de pegar a estrada, ou pessoas apenas tentando passar o tempo. Foi por isso que notei ele. No começo, eu não pensei muito a respeito. Era só mais um cara vagando pelos corredores, provavelmente esperando alguém. Mas depois de alguns minutos, percebi que ele não estava comprando nada. Ele não estava nem tentando. Ele ficava por ali, passando de um corredor para o outro, sempre perto de onde eu estava. Às vezes, ele ficava parado de maneira estranha, como se estivesse apenas observando. Eu me dizia que estava exagerando, que ele era só mais uma pessoa vagando pela loja. Mas o jeito que ele se movia, sempre tão perto, mas nunca realmente se aproximando, me incomodava. Eu fiquei tentando me concentrar no que estava fazendo, mas o desconforto não passou. Cada vez que eu olhava para o lado, ele estava lá, mais perto do que antes, sempre à vista, mas nunca fazendo nada. Eu até fui até o rádio para pedir ajuda, mas percebi que as baterias estavam mortas. A sensação de estar sendo observada só aumentava. Eu já estava começando a ficar preocupada, pensando que ele talvez fosse me chamar para conversar ou algo assim, mas ele não fez nada disso. Ele apenas estava ali, me vigiando, sem qualquer motivo aparente. E então, quando eu estava prestes a pedir ajuda para o gerente, algo aconteceu. Senti uma mão agarrar meu braço. Eu quase pulei de susto. Antes que eu pudesse reagir, uma voz feminina, amigável demais, soou do meu lado. Ela disse: "Aí está você." Como se tivesse me encontrado depois de uma longa procura. Eu virei rapidamente e vi uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela estava sorrindo com uma expressão como se fosse uma amiga de longa data, com a mão firme no meu braço, me puxando para perto dela. Eu não sabia o que fazer, completamente desconcertada. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela se inclinou para mim e, com um tom muito mais baixo, sussurrou: "Aquele cara está gravando você. Vem comigo." Um calafrio percorreu minha espinha e eu fiquei paralisada por um momento, olhando para o homem. Ele estava lá, como sempre, só que agora ele não estava mais fingindo olhar para os produtos. Estava me encarando de forma fria e intensa. A mulher não me deixou pensar. Ela me puxou para longe, conversando como se fosse minha amiga de anos. Ela começou a falar sobre uma viagem que ela havia feito, ou talvez uma piada interna que dizíamos juntas, mas eu mal conseguia processar as palavras. Eu só queria saber se o homem ainda estava nos observando. O pior de tudo é que ela estava me guiando por corredores vazios da loja, e a sensação de que estávamos nos afastando de todas as outras pessoas começou a me incomodar ainda mais. Finalmente, eu olhei para trás e, para minha surpresa, o homem não estava mais atrás de nós. Ele tinha desaparecido, ou pelo menos, eu não o via mais. Respirei fundo, aliviada, mas a mulher não diminuiu o passo. Ela continuou a me puxar com firmeza, e quando chegamos perto da área do depósito, eu percebi onde ela estava me levando. O pânico tomou conta de mim. Eu sabia onde estávamos. Aquela era a saída dos funcionários, um lugar afastado, sem câmeras, usado para carregar as mercadorias. E eu sabia o que isso significava. A mulher estava me guiando para uma saída sem segurança. Meu instinto gritou:
Eu me forcei a parar, torci o braço para me soltar da mão dela e, com toda a força que eu tinha, gritei: "Me solta!" Eu puxei meu braço com toda a minha força e finalmente consegui me livrar. Em um segundo, corri em direção à frente da loja. Ela gritou atrás de mim algo sobre voltar, mas eu já estava em pânico. Eu vi um dos meus colegas de trabalho vindo na minha direção, provavelmente preocupado com meus gritos. Quando o vi, pedi para ele chamar a segurança. Ele fez isso imediatamente, e assim que olhei para trás, a mulher e o homem já não estavam mais lá. A segurança foi até as câmeras para revisar as imagens, e como eu suspeitava, eles estavam juntos desde o início. O homem estava claramente na gravação, mas quanto à mulher, ela sempre estava de costas ou com o rosto virado. Eu sabia que ela era a mente por trás de tudo isso, e o que mais me deixou furiosa é que as câmeras não conseguiram capturá-la corretamente. Eu tinha a sensação de que ela era muito mais astuta do que qualquer um imaginava. A polícia foi chamada, e tudo o que aconteceu foi classificado como uma tentativa de sequestro frustrada. Eles ainda estão tentando encontrar o homem que tem o rosto bem claro nas filmagens. A mulher, por outro lado, desapareceu sem deixar vestígios. Até hoje, não sei como ela sabia o meu nome, o que é o que mais me assusta. Eles não me escolheram por acaso. Eu era um alvo, e eu soube disso naquele momento. Fiquei me perguntando por que, até hoje, eles estavam me vigiando. Eu nunca imaginei que um turno de madrugada, em um posto de gasolina, poderia mudar minha vida para sempre. O que parecia ser uma noite comum de trabalho se transformou em um pesadelo que eu nunca vou esquecer. Trabalho em um posto de gasolina, na saída de uma pequena cidade no interior, mais precisamente em uma estrada estadual. O posto é pequeno, uma daquelas paradas de beira de estrada que as pessoas só visitam se realmente precisarem de combustível ou de algo para comer. Não há muitos clientes à noite, e por isso, a maioria dos meus turnos é tranquila. Eu gosto do trabalho, pelo menos durante o dia. À noite é outra história. Eu estava trabalhando a noite inteira, reabastecendo as prateleiras, limpando o balcão e esperando que algum caminhoneiro ou viajante parasse para fazer uma compra. O vento estava frio e cortante, e o som dos faróis dos poucos carros que passavam era o único ruído além do zumbido das lâmpadas fluorescentes. Era uma noite típica, mas algo no ar parecia diferente, como se o tempo estivesse se arrastando. Era por volta das 2h30 da manhã, quando a porta da loja fez aquele som característico de abrir. O estranho foi que o barulho não foi causado por um cliente, mas pelo vento que entrava pela brecha da porta. Isso me fez dar uma olhada rápida para fora, onde percebi uma figura de pé perto dos postos de gasolina. Um homem estava parado ali, olhando para o posto, mas não parecia estar abastecendo. Ele estava de costas para mim com um capô de moletom e as mãos enfiadas nos bolsos. Fiquei observando-o por alguns segundos, mas logo percebi que ele não estava esperando nada. Ele apenas ficou ali, imóvel, por minutos, sem fazer nenhum movimento. Tentei ignorá-lo, mas uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Ele parecia fora do lugar. Eu sabia que ninguém que estivesse com pressa de pegar a estrada ficaria parado por tanto tempo em um posto vazio como aquele. Eu voltei para o meu trabalho, mas mantive um olho na janela. E foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Ele começou a andar em minha direção. Eu estava no balcão, organizando alguns itens, quando o vi vindo em direção à loja. Ele caminhava devagar, mas sem hesitar, como se tivesse um objetivo. Quando ele chegou à porta, ele entrou sem dizer uma palavra. O cara era bem alto, talvez na casa dos 40, com um visual simples, mas com uma postura que parecia estranha para o lugar. Era como se ele fosse de outro mundo, como se estivesse deslocado naquele posto de gasolina. Ele caminhou até o balcão e se apoiou, ainda em silêncio. Eu o observei com cautela, esperando ele falar alguma coisa. Ele parecia não ter pressa, estava apenas ali, esperando. Finalmente ele olhou para mim e com uma expressão impassível disse: "Preciso de um cigarro." Eu me levantei lentamente e fui pegar um maço de cigarros na prateleira atrás de mim.
Quando voltei ao balcão e entreguei o maço, ele não pegou o troco. Ao invés disso, ele simplesmente me encarou. Um olhar penetrante e frio que fez meu estômago revirar. "Onde fica a estrada para a cidade?" perguntou ele, ainda com aquela calma inquietante. Eu apontei a direção e, sem dizer mais nada, ele fez um gesto com a cabeça e saiu. Não entendi muito bem, mas o fato de ele não ter feito mais perguntas me deixou inquieta. Ele parecia como se estivesse procurando algo, alguém, mas não parecia interessado em mim ou no posto. Ele apenas queria saber o caminho. Foi só quando ele saiu que percebi que algo não estava certo. A forma como ele havia me olhado, como se me tivesse estudado por inteiro, me deixou desconfortável. Voltei para a minha tarefa, mas não conseguia tirar ele da minha cabeça. Algo me dizia que não era só mais um viajante perdido. O que ele queria? E por que estava tão calado, tão focado em apenas perguntar sobre a estrada e nada mais? Mais tarde, por volta das 4 horas, uma sensação de desconforto se intensificou. Comecei a notar movimentos nas sombras, como se alguém estivesse se movendo ao redor do posto. Fui até a janela, tentando não ser vista, e então vi o homem novamente, agora do lado de fora, se aproximando de um carro estacionado no final do posto. Ele parecia estar falando com alguém dentro do carro. Não consegui ver a pessoa que estava no banco do motorista. Mas o modo como ele olhava para a janela do carro me deixou ainda mais apreensiva. Eu não conseguia ver muito bem, mas o que vi me fez sentir um calafrio percorrer minha espinha. O homem olhou diretamente para a janela, com um sorriso estranho no rosto, como se estivesse esperando algo. Foi nesse momento que eu soube que algo estava errado. O que exatamente estava acontecendo ali, eu não sabia, mas podia sentir que algo estava prestes a acontecer. Eu olhei para o relógio e percebi que o tempo estava passando devagar, a cada segundo que se arrastava mais. Decidi que não poderia ficar ali sozinha naquela situação. Eu já estava prestes a trancar a porta e ligar para o meu chefe quando, de repente, o homem e o carro desapareceram. Sem fazer nenhum barulho, sem qualquer tipo de aviso, simplesmente sumiram. Eu respirei aliviada, mas sabia que não podia relaxar ainda. Algo dentro de mim dizia que não era o fim da história, e eu estava certa. Nas semanas seguintes, comecei a perceber mais pessoas estranhas parando no posto à noite. Nunca eram clientes normais. Sempre estavam fora de lugar, com o mesmo olhar estranho, o mesmo comportamento incomum. Cada um deles parecia estar lá por um motivo diferente, mas todos tinham algo em comum. Todos pareciam me observar com uma intensidade que eu não conseguia explicar. Eu comecei a ficar paranoica, sentindo constantemente que estava sendo vigiada. Cada movimento meu parecia ser analisado, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Cada vez que alguém entrava no posto, eu sentia uma pressão crescente, como se estivesse sendo monitorada. Durante os turnos mais tranquilos, às vezes parecia que eu ouvia murmúrios baixos, como se alguém estivesse falando baixo de algum canto sombrio. Foi só em uma noite particularmente tensa que eu finalmente descobri o que estava acontecendo. Eu estava no balcão, tentando me concentrar em manter a calma, quando vi uma sombra se aproximando. Era o homem. Ele estava mais uma vez ali, parado na entrada, observando-me como se estivesse esperando algo. Sem dizer uma palavra, ele entrou novamente e se aproximou do balcão. Quando ele chegou perto, ele olhou nos meus olhos com uma expressão que misturava curiosidade e algo muito mais sombrio. "Você ainda está aqui, não é?" Ele disse de forma estranha, como se soubesse tudo sobre mim. Eu fiquei sem palavras. Como ele sabia que eu estava ali todas as noites. Como ele sabia o que eu fazia. Eu me senti uma marionete, sendo controlada por uma força invisível. Antes que eu pudesse responder, ele simplesmente virou as costas e saiu mais uma vez, sem nenhuma explicação. O mais estranho aconteceu depois disso. Eu comecei a perceber que havia câmeras de segurança nas ruas próximas, câmeras de segurança que eu nunca tinha visto antes. Elas estavam posicionadas em ângulos estratégicos, como se alguém estivesse monitorando cada passo que eu dava. Meu chefe não parecia saber de nada, mas as câmeras estavam lá, e eu sabia que estavam me observando.
A sensação de estar sendo vigiada nunca mais me deixou. Eu sabia que, de alguma forma, aqueles homens, aqueles estranhos, estavam me observando, esperando o momento certo para agir. E eu não sabia mais quem estava por trás disso, mas algo me dizia que eu estava em perigo. Algo muito maior estava em jogo e eu estava no centro disso.